Olá, eu sou Hélio Ricardo Rainho, sou professor e consultor especialista em marketing e tenho feito muitos estudos sobre as novas tendências do marketing e da gestão estratégica de negócios voltados para a questão da tecnocultura. E mais uma vez a gente está aqui trazendo um curso que eu acho que vai ser muito interessante para você sobre algo que a gente tem muito ouvido falar a respeito, mas ainda pairam algumas dúvidas sobre tal conhecimento. Eu estou me referindo a IoT, também chamada de IoT, né? Em inglês, Internet of Things ou Internet das Coisas. A internet das coisas é um termo coletivo para tecnologias que conectam objetos físicos ao mundo virtual. Esses objetos físicos podem ser utilizados tanto para a produtividade da indústria, quanto também para a nossa vida cotidiana, que efetivamente já está sendo impactada por esse advento dessa nova tecnologia. Eu quero convidar você a participar comigo desse curso, que é rápido, mas é suficiente para você ter uma boa introdução ao tema, conhecer de onde vem essa terminologia e como ela pode ser aplicada, tanto na sua vida pessoal, como fundamentalmente se você pretende empreender um negócio ou se já está envolvido em uma empresa e precisa pensar em coisas diferentes para os seus negócios, ok? Então, venha comigo, você está convidado. Quando a rede sem fio for perfeitamente aplicada, toda a Terra será convertida em um cérebro enorme, o que de fato é, sendo todas as coisas partículas de um todo real e rítmico. E os instrumentos através dos quais seremos capazes de fazer isso serão incrivelmente simples em comparação com o nosso telefone atual. Um homem será capaz de carregar um no bolso do colete. Com essas palavras, no distante ano de 1926, o cientista sérvio-croata Nikola Tesla, que ficou conhecido por suas importantes descobertas no campo da eletricidade, imaginou o que viria a ser o que hoje, tão objetivamente, todos nós conhecemos, um mundo plenamente conectado. Dentro desse prenúncio do que seria um mundo conectado, nós estamos vivendo aquilo que já se chama de internet das coisas. O termo, que vem do inglês Internet of Things, origina a sigla IoT. A internet das coisas inclui uma rede de objetos da nossa vida cotidiana, bem como algumas coisas relacionadas à indústria. As indústrias estão potencializadas por essa alta tecnologia. Isso se refere a dispositivos ou máquinas que oferecem novas possibilidades de uso e da aplicação da transformação digital dentro dos setores produtivos da nossa economia. Muitos dispositivos, máquinas, switches, sensores agora se comunicam uns com os outros através da internet. Então nós estamos falando de uma intercomunicação entre objetos também. Ou seja, objetos que entre si produzem experiências, produzem coisas que estarão relacionadas ao nosso melhor viver, às nossas melhores condições de vida ou de produtividade. Os aplicativos IoT, eles já estão muito difundidos no setor privado e na indústria, ou seja, já fazem parte de uma realidade que está sendo vivida dentro dos meios de produção. Eles incluem, por exemplo, novas tecnologias como a casa inteligente, as chamadas smart homes. As primeiras empresas usam soluções de IoT baseadas em inteligência artificial. A inteligência artificial é a base para que todo esse processo possa acontecer. Essas tecnologias de inteligência artificial são usadas, por exemplo, em uma fábrica inteligente, que é o conceito mais contemporâneo que a gente tem da chamada Indústria 4.0, o momento onde as tecnologias estão presentes na indústria não apenas para trazerem aplicativos ou computadores que facilitem a nossa vida dentro do trabalho que nós fazemos com as nossas próprias mãos, mas também para produzirem trabalhos mecânicos que nós deixaremos de fazer com as nossas próprias mãos. Uma base importante para a IoT são os dispositivos inteligentes que podem processar os dados coletados, ou seja, esses dispositivos se conectam por meio de comunicação máquina a máquina e vão controlando os processos de produção. Então, eles são dispositivos que acionam outros dispositivos. E, ao mesmo tempo, eles coletam dados, e esses dados hoje também são uma fonte interessante para estudos de novas ou potenciais tecnologias ou ações estratégicas dentro do negócio que estamos fazendo. Acredita-se ao cientista da computação britânico Kevin Ashton ter sido o primeiro a usar o termo internet das coisas ainda em 1999. E ele fez isso falando sobre gerenciamento da cadeia de suprimentos, né?
identificando que o RFID, que é a radiofrequência, né, o termo que se usa para falar sobre a radiofrequência, ou mesmo o código de barras, que também é algo bastante conhecido na nossa época, ofereceria uma maior eficiência e também uma responsabilidade para as empresas. Ashton assim escreveu no RFID Journal em 22 de junho de 2009. Se tivéssemos computadores que soubessem tudo o que havia para saber sobre as coisas, usando dados que eles coletaram sem qualquer ajuda nossa, seríamos capazes de rastrear e contar tudo, e reduzir muito o desperdício, a perda e o custo. Saberíamos quando as coisas precisavam ser substituídas, reparadas ou recuperadas, se estavam frescas ou além do seu melhor. Então, essa frase, né, quer dizer, o Ashton mostra aqui que isso há 20 anos atrás, quase, né? Quer dizer, 2009, nós estamos aí há 12 anos, 13 anos de diferença de tudo isso. O Ashton está mostrando aqui que poderia vir a acontecer uma nova tecnologia capaz de suprir as nossas necessidades, até mesmo de trabalhar com os dados de informação das coisas que nós fazemos. Então, os nossos mecanismos de trabalho, eles seriam capazes de nos informar com muita precisão sobre desperdício, custos, coisas que nós estamos usando indevidamente, constituindo perdas para o nosso trabalho. Ele vai mostrando que, na verdade, surgiria ou poderia surgir alguma coisa que fosse um suporte para as nossas competências, alguma coisa que trabalhasse junto com o nosso próprio trabalho. Ele estava falando disso, era um prenúncio também da internet das coisas. Essa compreensão de uma possível amplitude da IoT ou IoT tornou-se muito mais inclusiva para uma gama de domínios de aplicativos, né, incluindo cuidados de saúde, serviços públicos, transporte, enfim, coisas generalizadas, bem como cenários de aplicativos pessoais, domésticos e móveis. Né? A internet das coisas, ela vai impactar o setor de produtividade, mas ela também vai impactar o nosso cotidiano. E, evidentemente, quando ela oferece esse tipo de mecanismos que ajudam no nosso cotidiano, ela também vai se tornar aí um grande pool para ideias inovadoras dentro de escopos comerciais. Com a IoT, o mundo de objetos em rede inteligentes ou espertos, né, em novas extensões surgiram, incluindo não apenas objetos físicos, mas também objetos virtuais. Então, essa fusão entre as duas coisas, ela é algo bastante interessante, né, entre aquilo que é real, físico, e aquilo que é virtual. Um número crescente de objetos físicos está começando a ser visto em formato digital, ou mesmo apenas em formato digital. Então nós temos objetos que são objetos físicos, que passam a atuar, né, a se converter para elementos digitais, e nós temos também objetos que são meramente digitais e que podem ser acionados pelos nossos dispositivos, como livros, mapas, bilhetes eletrônicos, cartões de visita, bolsas eletrônicas e assim por diante. Você pode ter, por exemplo, a sua carteira de vacinação, você pode tê-la no modelo impresso e pode tê-la no modelo virtual. Mas existem algumas coisas que você só terá mesmo no modelo virtual e elas se bastarão. Então, por exemplo, a gente tem aí o que a gente viu, né, acontecer durante esses últimos anos, a questão dos nossos boletos de pagamento. Durante muito tempo, a gente sempre usou os boletos impressos. Depois a gente ficou híbrido, né, tendo os dois modelos. O modelo do boleto impresso, que as pessoas muitas ainda gostam, né, de receber o boleto impresso. Mas hoje você tem a possibilidade de receber somente um código de barras e fazer o seu pagamento sem nenhum problema. Conferir o seu extrato, mas efetuar o seu pagamento sem a necessidade de um impresso, né, de um boleto físico. E esses objetos virtuais, eles usados atualmente, eles são modelos de objetos físicos que ficam sozinhos sem uma contrapartida física, quer dizer, eles são capazes de se sustentar, digamos assim, a sustentar a sua existência. Os objetos virtuais podem ser definidos como um elemento digital com um propósito específico, como os QR Codes, composto por dados e capaz de realizar ações. Então você tem um objeto virtual que ele realiza uma ação no plano real. O denominador comum dessas variadas concepções de IoT é que se espera que as coisas se tornem elementos ativos nos negócios, informações e processos sociais. Então, a IoT, ela vem trazer
essa visão, né, de que os objetos vão se tornar coisas ativas na nossa vida cotidiana, né? Se nós reconhecermos o amplo espectro de cenários de aplicação, o termo geral rede seria até mais adequado do que internet, já que nem toda comunicação ocorre através da internet. Nós estamos situados em uma rede, muitas dessas coisas vão funcionar também por Bluetooth, por exemplo, que é uma das tecnologias que são utilizadas e que não necessariamente envolvem a conexão de internet. Mas o que a gente deve entender aqui é que a comunicação ela não exclui entre coisas e dispositivos, mas ela está situada entre coisas e pessoas, por isso ela é uma internet das coisas, né? Internet é algo que convém a nós, seres humanos, e ela está relacionada às coisas, por isso é uma internet das coisas. Portanto, seria mais apropriado usar os termos internet de tudo, rede de tudo, em vez de internet das coisas. Mas a gente vai trabalhar, evidentemente, com o termo conforme ele foi cunhado. Então, para a gente entender como funcionam essas habilidades específicas que são geradas pelos dispositivos utilizando a tecnologia da internet das coisas. É uma forma de relacionar pessoas com coisas e transformar, e coisas com coisas também, de forma que, evidentemente, no final de tudo isso, o grande beneficiado seja o homem, né, o ser humano, nós, as sociedades. Então ela conecta o tecnológico com o social, e não apenas no trabalho, mas também na vida cotidiana. Vamos continuar? Vamos então para a próxima aula? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!